bom, 3-1, bom. Quer dizer, podia ser melhor, não podia? Podia ser melhor. 2 bolas na trave, perderam muito gol de novo. Léo Pereira paçocando de novo. Aí, maluco, tira a selfie aí pra eu mandar lá no grupo lá. Tirei, cheguei. Esse pessoal reclama de tudo, né? Tava dando uma olhada aqui nas redes sociais, aqui, Twitter, grupo de WhatsApp, Instagram, e a galera cornetando como sempre. Mas vamos lá. Primeiro eu queria pedir desculpa a vocês porque a gente está fazendo dessa maneira. Deu um problema aqui no meu Chroma Key, eu ainda estou montando o cenário, então estamos com algumas dificuldades e o recurso que eu utilizei, que eu estou utilizando na verdade, para poder fazer esse vídeo é esse aqui. Não é um dos melhores, mas eu não queria ficar sem fazer o vídeo para vocês. Vamos analisar a vitória do Flamengo por 3-1 contra o Botafogo. Mais importante do que a vitória em si é a gente entender como a vitória aconteceu. O Flamengo fez uma bela partida. Fica muito nítido que a equipe tem evoluído e evoluído bastante. A forma como o treinador Paulo Souza quer que a equipe atue tem cada vez ficando mais próximo do que eu acredito que seja aquilo que ele realmente quer. Existem algumas movimentações, alguns posicionamentos que têm sido repetidos desde a chegada do Paulo Souza e mesmo ele mudando as peças, o que é algo muito interessante, muitas pessoas estão criticando aí o fato dele ficar revezando, de não ter uma equipe base, e ele tem falado isso várias vezes, todos são titulares. Por quê? Porque ele quer que todos estejam aptos, todos estejam preparados para jogar da forma como ele quer que a equipe jogue. Porque o calendário do Flamengo é muito longo, a temporada é muito longa, nós vamos perder jogadores para a convocação de seleção brasileira, convocação de outras seleções, jogadores por lesão, são várias competições que serão disputadas simultaneamente, então a equipe precisa entender a forma como o treinador quer que jogue e todos os jogadores deverão estar preparados. E a melhor maneira de fazer isso é usar agora o campeonato estadual para rodar o elenco. Ele tem feito isso e o resultado tem sido bastante interessante. A equipe do Flamengo está começando a mostrar uma cara bem interessante. Muitos falarão, mas a equipe do Botafogo não é parâmetro. Por que não? É uma equipe de Série A, é uma equipe grande, é o que a gente vai enfrentar. Então, se você ficar elegendo com qual adversário você quer bater de frente, a gente só vai jogar contra Palmeiras e Atlético Mineiro o ano todo. Então, isso é lorota. A gente precisa valorizar o que a equipe fez de bom. E a equipe fez um ótimo jogo. O resultado de 3-1 não reflete o que foi o jogo em si. Placar moral poderia ser 6, 7 ou até mais. O Flamengo perdeu várias oportunidades. Então vamos analisar um pouquinho o primeiro tempo, o que aconteceu. O treinador veio com aquela formação que já tem sido uma formação bastante conhecida dele, de jogar com 3 zagueiros. Dessa vez ele colocou ali pela direita o Fabrício, colocou o Davi Luiz pelo meio e colocou o Léo Pereira pela esquerda. À frente dessa linha de defesa, ele continua jogando com 2 alas, Mateuzinho pela direita e dessa vez ele colocou o Lázaro pela esquerda. Descansou um pouco o Everton Ribeiro. Fez ali a volância com o Arão pela direita e o Andrés Pereira pela esquerda. Agora mais à frente, uma linha de 3. Alguns podem até falar que na verdade é uma linha de 2 com um mais avançado. Mas o que importa é que ele colocou o Gabigol mais pela direita, o Arrascaeta mais pela esquerda e o Pedro centralizado. Agora é importante a gente entender que todos esses posicionamentos são posicionamentos iniciais, é a ideia inicial, é a plataforma de base. Agora a movimentação dos jogadores, ela é constante. Ali na linha de frente, várias vezes a gente viu o Gabigol, Arrascaeta e Pedro trocando de posições o tempo todo, buscando sempre uma linha de passe livre, sempre fazendo o jogo apoiado, servindo de opção de passe. Os 2 laterais, tanto o Mateuzinho pela direita quanto o Lázaro pela esquerda, apoiando bastante, servindo de suporte para esse passe para a lateral ou passe da lateral para o meio. Então essa movimentação
desses 3 jogadores de frente e a chegada dos alas deu uma mobilidade muito grande ao ataque do Flamengo. Uma coisa também que é importante a gente comentar é que a chegada do Arão e do Andréas também com uma grande mobilidade, eles não guardavam posição na hora que a equipe estava com a posse da bola. Isso é uma característica do jogo posicional, um jogo que o treinador Paulo Sousa adota. Muitas pessoas acham que esse é um jogo de pebolim, que o jogador fica preso, e isso é uma ignorância pensar dessa maneira. Na verdade, não é o jogador que é preso, mas a posição do campo, o espaço é que é fixo. Porque o jogador sabe que naquele espaço sempre haverá um companheiro, e não importa qual seja esse companheiro. Então a bola rola pelos espaços, porque nos espaços sempre terá um companheiro ocupando aquela faixa do campo. Todas as vezes que ele procura o deslocamento, que ele procura o passe, ele sabe aonde essa bola tem que ir. Se essa bola veio da direita, se ele tem que voltar, ele sabe para onde ele tem que voltar essa bola, porque ele sabe que tem um companheiro lá. Se essa bola vai fazer uma transição ofensiva, ele sabe por onde, qual o caminho que esse passe vai fazer, porque sempre vai ter um jogador naquela posição. E a movimentação dos jogadores desequilibra a equipe adversária, né, e abre espaços. Falando do primeiro tempo específico, eu fiz aqui algumas anotações. É importante a gente entender, primeiro, quando a gente perde a bola, quando a gente vai fazer a transição defensiva, diferente do que a gente havia feito contra o Atlético Mineiro, que a gente defendia numa linha de 4, os 3 zagueiros e esse quarto, ora era o ala direita, ora era o ala esquerda, que agora se transformava num quarto zagueiro ali, num lateral, né, que joga na linha de defesa. Dessa vez, o treinador fez uma linha de defesa com 5, ou seja, os 3 zagueiros e os 2 alas também fechavam essa linha. Essa é uma mudança tática bem interessante que o treinador Paulo Sousa fez. Uma mudança, uma linha de 5 agora na defesa, com agora 4 chegando pela frente, os 2 meias, o Gabigol de um lado e o Arrascaeta do outro lado. E o Pedro fazendo essa escapada, fazendo essa profundidade ali, dando o bote na primeira bola. Eu acho bem interessante porque é uma estratégia a mais que o treinador tem. Pode ser que quando ele pega uma equipe como uma equipe ofensiva, como ele pegou o Atlético Mineiro, isso tenha sido um aprendizado. Talvez se ele tivesse enfrentado o Atlético Mineiro outras vezes, ele já tivesse entendido que contra o Atlético Mineiro, ao perder a bola, a transição defensiva deveria compor uma linha de 5 e não uma linha de 4. A gente conseguiu, através dessas movimentações, chegar a 2 gols que partem de propostas muito semelhantes. A entrada desse atacante fazendo o facão, né? Às vezes a bola, o passe não consegue vir por baixo, então o recurso técnico do jogador do Flamengo dá essa capacidade à equipe de poder fazer o passe mais pelo alto, de poder fazer o passe mais rasteiro, de poder fazer o passe entre as linhas. Isso aconteceu no gol do Pedro, no primeiro gol, belíssimo passe do Arrascaeta, e isso aconteceu também no gol do Gabigol, só que com uma característica diferente. Agora um contra-ataque, uma bola muito bem puxada pelo Lázaro, e uma bola também muito bem enfiada pelo próprio Lázaro para o Gabigol, e ele entrou em diagonal, com a perna direita, que não é a boa, conseguiu deslocar o goleiro do Botafogo, fazendo 2-0. Uma coisa interessante a gente falar aqui também é que quando a gente pega as equipes de menor poder técnico, essas equipes precisam nivelar o jogo. E ela não vai nivelar pela técnica porque ela não tem essa técnica. Então, muitas vezes, a equipe tenta nivelar pelo jogo físico ou pelo jogo psicológico. Os jogadores do Botafogo extremamente desequilibrados. Tá certo, teve ali uma bola, uma mão na bola do Pedro, que muitos podem falar aí que foi pênalti, não foi pênalti, isso é discutível. O VAR analisou e ele não achou que foi pênalti. E isso desestabilizou completamente os jogadores do Botafogo. E a equipe do Flamengo, no primeiro momento, ela entrou nessa vibração. Mas observe num lance muito interessante que o jogador vai em cima do Arrascaeta, ele sofre uma falta dura, ele não vai de frente, ele não vai bater de frente, ele vai e sai. A equipe se comportou melhor psicologicamente. Isso também é dedo do treinador Paulo Sousa, como resultado do jogo tanto contra o Atlético Mineiro, quanto principalmente do jogo contra o Fluminense. Falando agora do segundo tempo, o que tem de mais importante aqui são 2 coisas. A primeira delas é que mesmo com todas as alterações que o treinador colocou,
né? Ele colocou ali o Bruno Henrique no lugar do Pedro, com o João Gomes no lugar do Arão, colocou o Felipe Luiz no lugar do Davi Luiz, colocando agora o Léo Pereira pelo meio e o Felipe Luiz fechando ali a zaga pela esquerda. Colocou o Vitinho para fazer a ala pela esquerda no lugar do Lázaro e colocou lá no final o Marinho no lugar do Arrascaeta, que já estava bem cansado. Essas alterações que o treinador fez não mudaram o comportamento da equipe, o que é muito interessante. A gente observa que mesmo os jogadores entrando, a equipe se comporta da mesma forma. Isso é o trabalho do treinador. Agora, a outra coisa que a gente precisa falar é que esses jogadores que entraram, principalmente Bruno Henrique e Felipe Luiz, entraram muito desmobilizados. Não entraram na mesma vibração da equipe. Esses jogadores precisam entrar e, quando entrar ainda numa intensidade mais alta. O Bruno Henrique estava numa tiriça absurda. Várias bolas ali que ele poderia dar algo a mais e ele simplesmente desistiu da jogada. E isso gera um problema porque você perde a bola com a equipe completamente aberta, com a equipe completamente desmontada na sua defesa. Então a transição defensiva começa a ser comprometida. É preciso que o treinador corrija isso. A equipe tem que manter o foco ao longo de toda a partida. E os jogadores que entram precisam entrar a 1000 por hora para que a equipe consiga manter aquilo ali. O Flamengo joga numa intensidade muito alta. O jogador que entra precisa entrar nessa mesma intensidade. Uma outra coisa também é o Felipe Luiz. Entrou numa vibração muito baixa e eu acredito que, como o resultado estava ali 2-0 até o momento, o jogo estava relativamente fácil, o Botafogo não apresentava grandes perigos, os jogadores eles meio que deram uma acomodada, né? E essa acomodada, essa desmobilização, ela acaba tendo algumas consequências. Mas antes da consequência pior, que foi o gol que o Flamengo tomou, o gol contra do Léo Pereira, nós precisamos falar do belíssimo gol do Arrascaeta. A gente consegue ver a característica desse time, que já vem marcando esse time desde a temporada de 2019, que esse time toca muito bem a bola. Quando ele não encontra espaço para poder fazer o passe vertical, ele volta essa bola na zaga, ele recomeça, ele faz a equipe adversária sair lá de trás, abrir o campo, abrir os espaços, e aí fica muito mais fácil fazer o jogo apoiado, fica muito mais fácil encontrar as linhas de passe. A compactação da equipe, quando ela está com a bola, tem sido cada vez melhor. O jogador acha um companheiro com muito mais facilidade. E assim foi o belíssimo gol do Arrascaeta. Uma troca de passes muito boa, aproximações, passes muito certeiros, linhas de passe muito claras, até que ele consegue se livrar do zagueiro, faz um belíssimo chute e o Flamengo consegue chegar ao terceiro gol. E agora vamos falar desse gol que o Flamengo tomou, o gol contra do Léo Pereira. Mais uma vez, uma bola cruzada nas costas daquele ou lateral ou zagueiro. Ele faz o centro para a área e o Léo Pereira um pouco ali desfocado no lance, poderia ter tirado a bola de primeira, ele vai muito frouxo, a bola acaba batendo nele, pega o Hugo no contrapé, gol do Botafogo. Mas a verdade é que o Botafogo não apresentou nenhum perigo propriamente dito. O jogo foi tamanho do Flamengo que até o Flamengo teve que fazer gol para o Botafogo. O que fica desse jogo? Fica a melhora, né? A melhora tática da equipe, a melhora do comportamento dos jogadores. O treinador deu um puxão de orelhazinho aí ao longo da semana, depois que perdeu para o Atlético Mineiro, e os jogadores responderam. Equipe grande é assim. Você, quando puxa a corda, os jogadores respondem e os jogadores do Flamengo responderam. Fiquei muito feliz com o comportamento do jogo. O resultado não condiz com o que foi o jogo em si, daria para ter sido muito maior. Beleza? Bom, galera, muito obrigado por você ter chegado até aqui. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, por favor, me dá essa moral. Se inscreve aí no canal, eu estou procurando produzir esse material aí para você, para a gente poder falar mais sobre o Flamengo. Gostou do vídeo? Dá um like também, isso é muito importante. O logaritmo aqui do YouTube, ele precisa de um like para poder mostrar o vídeo para mais pessoas. Como esse canal é novo, poucas pessoas estão vendo, então o like que você está dando vai me ajudar muito. E o compartilhamento também desse conteúdo. Manda esse vídeo para um amigo teu, ele vai lá, assiste, ele dá o like e assim a gente vai de grão em grão subindo aqui o canal. Beleza? Muito obrigado, valeu, nos vemos num próximo vídeo. Saudações rubro-negras.